texto que antecedeu os primeiros 5 versículos do capítulo 5 de João, a gente falou da fé que vence o mundo. E eu estava dizendo aqui que essa fé não é uma fé qualquer. A gente estava falando sobre o fato de que a fé é algo, sobretudo no nosso país, é algo que é tão genérico, né? Se você sair por aí, fazer uma enquete e perguntar, você crê? Todo mundo acredita em alguma coisa. A fé que vence o mundo não é a fé genérica, a fé na fé. Não, é uma fé centralizada, é uma fé fundamentada e é uma fé baseada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós chegamos nesse versículo, os versículos que a gente leu, a pessoa de Jesus continua a figura central do texto. A pessoa de Jesus continua sendo a figura para a qual se aponta. O testemunho aqui aponta para Jesus Cristo. Esse testemunho que se é dado, ele atesta, ele confirma a pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus. Agora eu vou pedir para você a sua paciência e a sua graça e misericórdia, porque esse texto é um texto difícil. Puxa vida, como eu sofri essa semana. Li, reli, orei, pedi a Deus misericórdia. Assim, o que eu vou falar para a igreja domingo? O que esse texto me ensina e o que ele aplica? Você percebe que os 3 primeiros versículos, eu imagino, talvez no momento que eu estivesse lendo, você devia estar assim, não entendi muito. A Bíblia ressalta 3 figuras, aponta ou fala de 3 testemunhas que apontam para Jesus: a água, o sangue e o Espírito. Mas o que João quer dizer quando faz referência a esses 3? E aí é o grande desafio para a gente entender a Bíblia. Ora, a gente está aí há 2000 anos distantes daquele período de Jesus, e a gente está distanciado historicamente, culturalmente, portanto, talvez essa mensagem que agora não seja tão clara para nós, era para os ouvintes ou para os leitores da carta de João. E então a gente precisa perguntar o que João está querendo dizer quando ele faz referência a esses elementos. Quando ele fala da água, quando ele fala do sangue, quando ele fala do Espírito. É assim que diz o versículo 6. Olha aí comigo o versículo 6. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo, não somente com a água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Bom, como eu disse, há muitas divergências, há muita divergência, há muitas opiniões acerca da interpretação desse texto. Há teólogos que dizem, olha, a menção da água e do Espírito é menção ao batismo e à ceia do Senhor. A menção, perdão, da água e do sangue. Outros dizem que esse texto talvez faça referência lá ao Evangelho de João, na crucificação de Jesus, no capítulo 19, quando o soldado, para verificar se Jesus estava morto, ele fura ao lado de Jesus. O que sai do lado de Jesus? Água e sangue. Porém, nenhuma dessas 2 possibilidades são as mais viáveis. Outros afirmam que a água se refere ao batismo que Jesus operava e não ao batismo que ele recebeu. Eu prefiro a interpretação que olha e interpreta a água como o batismo que Jesus recebeu e o sangue fazendo referência à morte de Jesus. Quanto ao Espírito, a gente está ok. A gente sabe qual é esse Espírito a quem o Senhor faz referência ao Espírito de Deus, uma das pessoas da Trindade. Por que então João vai dizer para nós que a água e o sangue e o Espírito testificam a Jesus? E que testemunha é essa que se dá a respeito de Jesus? É preciso que você se lembre, e um dos capítulos aqui foi pregado pelo pastor Márcio, ele explicou muito bem sobre essa confusão ou essa heresia que rondava a igreja. Alguns diziam ou achavam que Jesus não pode ter vindo, Deus não pode ser homem.
Não é possível que este homem seja Deus e não é possível que Deus seja homem. Portanto, quando João faz referência ao batismo, ele estava dizendo, porque aliás alguns acreditam que, era um homem que veio a esse mundo, quando o Espírito Santo vem, ali junta Deus e homem. Mas antes da crucificação, Deus vai embora, deixa o homem sofredor ali sozinho. Uma baita de uma confusão. E João quer desfazer essa confusão. E João está afirmando para nós que Jesus, o Jesus que nós cremos, o Filho de Deus, é Deus encarnado, era totalmente homem e era totalmente Deus. E a gente vai ver o porquê disso. Mas o fato é que o batismo, a água, se refere a um fato histórico. Há um momento histórico na vida de Jesus. O batismo que apontava tanto para a morte do Filho de Deus, quanto apontava para o fato de que ele era homem. Ora, o batismo advém lá dos rituais de purificação, das lavagens, e no Novo Testamento ele tem essa conotação, essa nova vida que nós recebemos, esse novo nascimento que nós recebemos. Portanto, João faz menção a esse batismo. Lembra o que João Batista diz quando falava acerca de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele enviado por Deus. Esse é quem vai ser imolado, quem derramará sangue em nosso favor. Esse é o testemunho de João. Aliás, o próprio João, lá no capítulo 1, no versículo 34, ele diz: eu de fato vi, tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Portanto, quando João fala da água, ele está se referindo ao batismo de Jesus, e ao referir-se ao batismo de Jesus, ele está dizendo: Deus veio a esse mundo em carne e osso, e foi batizado por João Batista. Ele veio a esse mundo, e eu o batizei, e eu atesto, ele é o Filho de Deus. A referência ao sangue, irmãos, o sangue de Jesus aponta para a sua humanidade. O sangue de Jesus aponta para o seu sofrimento real, para a sua morte cruel, para a sua dor verdadeira. O sangue de Jesus traz e precisa trazer à nossa memória a carne dilacerada. Porque somente esse sangue de Jesus, conforme João aqui havia dito lá no capítulo 1, somente esse sangue nos purifica de todo o pecado. Somente esse sangue. Irmãos, a gente precisa entender, e domingo retrasado eu falei um pouquinho disso. O nosso Messias, só pode ser o nosso Messias, sendo ele verdadeiramente Deus e sendo ele verdadeiramente homem. Porque nós já dissemos aqui que eu e você somos pecadores e todo pecado precisa dar conta do seu preço. O que Deus fez? Deus mandou o seu Filho. Deus é justo e por isso ele cobra o preço do pecado, mas ele mesmo é o justificador e ele encarnou na pessoa do seu Filho. Jesus veio a esse mundo, se fosse só um homem, o sacrifício não valeria porque ele seria pecador. Mas sendo ele Deus, ele veio a esse mundo, viveu vida perfeita, cumpriu todos os mandamentos de Deus. Portanto, aquele sacrifício de Jesus foi perfeito, como diz Hebreus, oferecido de uma vez por todas por nós. Porque ele era o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Só o seu sangue lava, purifica. Ele foi a expiação, a propiciação, a oferta que foi oferecida a Deus, como oferta justa. E, portanto, o meu pecado, o preço do meu pecado, foi colocado sobre os ombros de Jesus Cristo de Nazaré, enquanto a justiça de Deus, vivida nesse mundo, foi oferecida a mim, e assim eu sou recebido diante de Deus. E o Espírito, o terceiro que testifica e aponta para Jesus como Filho de Deus. O versículo 6 diz que e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Irmãos, o capítulo 4 de João, capítulo 4, versículo 6, João usa exatamente esse termo. Aliás, há uma boa dica para você entender melhor a epístola de João. Leia o Evangelho de João. Você vai ouvir muitos termos que João usou lá no seu Evangelho, sendo repetidos aqui na primeira epístola de João. João se refere ao Espírito como o Espírito da verdade. João 14
17, diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco. João 15, 26, quando porém vier o Consolador, e eu vos enviarei da parte dele o Espírito da verdade. Percebe quantas vezes João usa essa terminologia? Irmãos, nós precisamos, então, entender esse texto, lembrando de que essa referência à água, a referência ao batismo de Jesus, atesta essa vinda de Jesus como homem, a morte de Jesus, a sua morte cruenta, o seu sangue derramado, e João está lembrando para nós que a água, o sangue e o Espírito testificam que Jesus foi o Filho de Deus. Agora a gente tem um desafio. Você vai encontrar aí, em alguns versículos, você vai encontrar aqui, deixa eu ver, gente, qual é o versículo? O versículo, a segunda metade do versículo 7, a primeira metade do versículo 8, você vai perceber, o texto diz assim, pois há 3 que dão testemunho. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são uns. E o início do versículo 8, e os 3 são os que testificam na terra. Se você está usando a NAA ou a NVI, esse texto nem está na sua Bíblia. E se você está usando a ARA, que é a versão que eu estou usando, esse texto está entre colchetes. Você percebeu isso aí na sua Bíblia? Fica de olho nela. Sabe por quê, irmãos? Aliás, quando você encontrar algum versículo da Bíblia entre colchetes, você vai perceber que às vezes há uma divergência, um debate entre os estudiosos de que, gente, a gente não tem a Bíblia, a gente não tem um fax do céu aqui, tá? O que a gente tem foram textos que nós cremos que são inspirados e que foram preservados pela mão de copistas. Esse texto foi passado de geração em geração. Quando alguns autores afirmam que até o século VIII, ou um dos autores que eu li, o Craig Blomberg, ele diz que até o ano de 1400, você não tinha nenhum manuscrito dos mais antigos que continha esse texto entre colchetes. De qualquer forma, a gente, sem poder dar uma palavra final, e você vai perceber que se você tirar esse texto entre colchetes, o sentido permanece claramente, tá bom? João Calvino aponta para isso, ele sabia dessa discussão, e ele diz acerca desse texto que se a gente for entender esse pedacinho como inspirado, é uma referência à Trindade. Deus, a palavra, o Logos, de João, tá? E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e o Espírito Santo. Ok? Mas a gente não vai ficar focado aqui nesse pedacinho do colchetes, a gente vai caminhar em diante. E agora, depois de tudo isso dito, e muito obrigado pela sua paciência, a pergunta que eu me faço é, agora que a gente entendeu, ou pelo menos a gente tentou entender o que diz esse texto, quais são as lições que a gente pode tirar para a nossa vida? O que João queria que os seus leitores aprendessem? O que João queria que aqueles leitores aprendessem? O que o Espírito Santo quer aplicar para a minha vida e para a sua vida? Eu quero partilhar algumas lições desse texto que eu extraí para a minha vida e quero dividir com vocês. A primeira delas, o meu pedido a você é: creia no testemunho fiel acerca do Filho de Deus. Irmãos, o Cristo pregado por João, conforme disse João, é testificado pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Essa água do batismo, que atesta que ele habitou entre nós, ele esvaziou-se da sua glória. Você é capaz de dimensionar a grandeza do milagre da encarnação? Você é capaz? Você é capaz de parar para imaginar que aquele Deus que é criador de um universo esse que dá pane a dimensão grandiosa desse universo, o infinito desse universo, dá pane na mente humana, esse Deus, criador dos céus e da terra, criador de todas as galáxias, esse Deus que conhece o nome de cada estrela, esse Deus que criou esse mundo perfeito, que criou todo o ambiente favorável para a existência da vida, que nos criou, a mim e a você, com toda a complexidade das suas
células, dos seus genes, das nossas heranças hereditárias. Esse Deus abandonou a sua glória, se fez gente como a gente, habitou num corpo como o meu e como o seu. Ele se tornou como gente e se fez gente obediente a Deus até a sua morte na cruz. Você tem ideia e da dimensão desse espantoso milagre que foi? Deus se fazendo gente, carne e osso, para que eu e você o víssemos, e assim o vendo, víssemos também a glória de Deus Pai. E o sangue? Eu já disse aqui para vocês que aquele filme, quando saiu o filme A Paixão de Cristo, do diretor do Mel Gibson, que, abre um parênteses, um amigo meu chamava de Mel Max. Os mais antigos vão se lembrar da confusão e da referência aí. O Mel Gibson, eu me lembro de uma entrevista, porque ele foi criticado pela dureza do filme, pela exposição da violência naquele filme. E ele disse que ele fez questão de uma coisa. Ele disse que ele fez questão de que em uma das cenas em que mostra a mão segurando o braço do mestre e aquele cravo que atravessava suas mãos, ele fez questão de que aquela mão fosse dele. Porque ele diz, eu sei que o meu pecado crucificou o Senhor Jesus. Eu não quero que você se esqueça que a referência do sangue aponta para o sofrimento da sua morte. Aponta para a dor da carne que se dilacerou pelas chibatadas infligidas nas suas costas. Da mesma forma como essa pele foi dilacerada pelo peso da cruz que foi carregada nos seus ombros. Quando a gente fala do sangue, você precisa se lembrar que a fronte de Cristo foi ferida e rasgada por uma coroa de espinhos e que a sua face ardeu pelas bofetadas que lhe foram desferidas. Essa mesma face majestosa recebeu cusparadas de desprezo. Quando a gente fala do sangue, você precisa se lembrar que a alma do nosso Senhor experimentou a escuridão da solidão e do abandono de todos os seus amigos. E o abandono do próprio Deus, que infligiu no Senhor dor tamanha, que fez ecoar o gemido mais doloroso que se deu na face da terra. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O sangue que derramou nesse chão que a gente pisa foi o sangue do próprio Deus em seu favor. O Espírito, que é Deus vivendo em nós, que é o Espírito da verdade, que confirma a nossa filiação, como o apóstolo Paulo disse aos Romanos, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aí João torna a sua exortação ainda mais contundente, que ele diz, e presta atenção numa coisa, olha o versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é ainda maior. Ora, esse é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Sabe o que João está dizendo? Está dizendo que o testemunho da água, do sangue e do Espírito é o testemunho do próprio Deus. Sabe uma coisa curiosa? A tradição judaica, você vai ver isso lá nos textos do Antigo Testamento, Deuteronômio, se aceitava ou se requeria para um julgamento como testemunho 2 ou 3 testemunhas. E aqui João está dizendo a água, o sangue e o Espírito são as testemunhas de que ele é o Filho de Deus. E o testemunho da água, do sangue e do Espírito é o testemunho do próprio Deus. E a minha pergunta para você é, você confia? Você crê nesse testemunho fiel? Agora presta atenção numa coisa. A gente tem falado e repetido aqui o que significa crer.
Hoje de manhã a gente cantou, um dos hinos que a gente cantou, crer e observar. Tudo quanto ordenar. O fiel obedece a que Cristo mandar. O Anthony Hockman tem um livro chamado Salvos pela Graça, e ele olha para os textos bíblicos e vê como que o crer representa mais do que... o crer na Bíblia não é um mero salto no escuro. E ele diz que o crer tem o conhecimento. Ora, sem conhecimento não há verdadeira fé. E ele cita, por exemplo, o texto lá dos discípulos no caminho de Emaús, que Jesus ressurreto conversava com eles nem percebiam, mas logo depois o texto diz, quando eles percebem que era Jesus Cristo de Nazaré, lá no capítulo 24 de Lucas, a Bíblia diz que então se lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. A nossa fé é uma fé que demanda de nós a nossa compreensão. Por isso que a gente está pregando a palavra. Mas a nossa fé demanda de nós confiança. Confiar no sentido de descansar na obra consumada de Cristo. Nas palavras do Catecismo de Heidelberg, diz que a fé é a bem fundada certeza criada em mim pelo Espírito Santo por meio do Evangelho. Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E por fim, um último elemento do crer é o assentimento. E o que Hockman quer dizer com isso? Ele quer dizer que essa atividade pela qual eu recebo, eu abraço. E a minha pergunta de novo para você é: você crê no testemunho de que o Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Entenda, confie, aceite o testemunho fiel. Segundo, e muito importante também, não distorça o testemunho fiel. Irmãos, essa carta, e eu preciso lembrar você disso, essa carta foi escrita num contexto em que a fé da igreja, no contexto em que a fé estava sendo ameaçada, de que heresias, mentiras e distorções rondavam a igreja. E sabe por meio de quem? João chama os portadores da mentira de anticristos. Quando João escreve essa carta, ele quer alertar os irmãos de que há falsos ensinos e falsos mestres rondando a igreja. E esse alerta não cessou para nós. Porque figuras contrárias à nossa fé, ou a guerra que todos os dias e constantemente tentará tirar você da presença de Deus e do fundamento da verdade, você enfrentará ela todos os dias. Porque o diabo é o pai da mentira. Ora, João diz lá no capítulo 2, 22, quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo. Quem nega o Pai, nega o Filho. João 4, versículo 2 e 3, nisso conhecemos o Espírito de Deus, e todo espírito que confessa Jesus Cristo, que veio em carne, é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. João 4, versículo 14 e 15, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Irmãos, essas pessoas estavam negando que Jesus Cristo era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus encarnado. E presta atenção numa coisa muito importante. Há verdades fundamentais da fé cristã e elas estão conectadas como um todo. E quando a gente começa a dilapidar, quando a gente começa a fragilizar essa verdade, o todo fica comprometido, como os fundamentos de uma casa, de um prédio. A gente, irmãos,
essa heresia dos gnósticos aqui, ela enfrentou muitas outras formas no decorrer dos anos da igreja. A gente tem movimentos como o chamado arianismo no século III. Havia sempre movimentos, mentiras que assaltavam a igreja no intuito de distorcer a fé cristã. O arianismo negava a trindade. Ou aqueles do século IV, chamados monofisistas, diziam que não era possível Jesus ser ao mesmo tempo homem, ser ao mesmo Deus. Ou do século V, os nestorianos, que afirmavam, é uma dupla natureza, mas eram personalidades distintas. Quando o homem falava, Deus não estava junto; quando Deus estava junto, o homem não falava. Ou a própria teologia liberal do século XX, e aí o problema deles, o problema dos teólogos liberais, não era com o Jesus homem, era com o Jesus Deus. Eles até acreditavam que havia um Jesus histórico. Historicamente, é impossível você negar a existência de Jesus de Nazaré que pisou esse mundo. Há relatos não bíblicos, aos montes, que apontam para a figura de Jesus, o Nazareno. Flávio Josefo, historiador judeu, e outros artigos arqueológicos. Eles negavam a divindade desse Deus. Isso não é possível que um homem seja Deus. Presta atenção. E a minha pergunta para você é: e hoje? Quais são as mentiras que tentam distorcer os fundamentos da fé cristã? Ou você acha que o diabo parou ou desistiu de atentar contra a fé dos filhos de Deus e levá-los para longe da verdade? Lembra da frase do Richard Niebuhr, que eu disse aqui alguns domingos atrás? Um Deus sem ira levou o homem sem pecado para um reino sem julgamento através das ministrações de um Cristo sem uma cruz. Eu quero abrir o meu coração para você e falar de um grande lamento que eu carrego na alma. Esse ano de 2022 completam 30 anos do meu novo nascimento. Em 1992, na minha adolescência, aos 14 anos de idade, eu recebi o irresistível e doce chamado de Jesus Cristo de Nazaré para me fazer seu discípulo. E naquele ano nasci nova criatura. E no fim desse ano fazem 22 anos da minha ordenação ao ministério pastoral. Sabe o que me chama a atenção é que nos últimos 15, talvez 10 anos, mais precisamente, irmãos, eu tenho visto com muita tristeza e pesar um número enorme e assustador de pessoas que têm se distanciado do Evangelho. Pastores que um dia entusiasmaram o meu coração com uma pregação cheia de graça, de vida e unção, fundamentada na palavra. Hoje eu lamento em não ter a segurança de afirmar se eles são filhos de Deus, se eles são salvos, ou como João disse, se são um dos nossos. Porque alguns nunca foram dos nossos. Se forem, voltarão à verdade. Irmãos, eu tenho amigos queridos que um dia caminharam comigo os passos da fé, que hoje estão distantes, muito distantes da verdade do Evangelho, da comunhão da igreja. Pessoas com quem eu convivi e a quem eu muito admirei, hoje não são nem de perto aquilo que um dia foram. As suas vidas marcadas por tantas e terríveis escolhas. E domingo passado eu dividi com você a triste notícia
de que aquele meu amigo que me levou para a igreja, que fez o convite para que eu fosse num acampamento de carnaval, esse rapaz terminou a sua vida de uma forma tão miseravelmente triste. Abandonou o evangelho e desgraçou a sua vida no alcoolismo e um fim tão triste, aos 43 anos de idade. Outros que talvez tenham se decepcionado com Deus por um problema com outro, abandonaram a fé. Eu acredito que hoje a gente vive em um tempo daquilo que Paulo alertou a Timóteo, dizendo lá no capítulo 4 da sua primeira epístola a Timóteo, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores, ensinos de demônios. Ou na sua segunda epístola, Paulo diz que haveria um tempo que não suportariam a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e como que, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Irmãos, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia, esse alerta é para você. Eu ouvi uma palestra do K. Smith, ele é um sociólogo cristão, ele tem alguns livros editados em português, e há uma palestra dele, que virou um livro, chama Como Não Ser Secular, e ele disse uma coisa muito interessante, ele diz assim que a incredulidade sempre baterá na porta daquele que tem fé, na porta do coração daquele que tem fé, da mesma forma como a fé sempre baterá na porta daquele que é incrédulo. Todo instante, todo momento, a gente é seduzido por meias verdades. Essa semana eu recebi de um amigo pastor uma reportagem falando sobre um escândalo que envolveu a Hillsong Church em Nova York, uma das maiores do mundo, uma igreja gigantesca. E aquela mega igreja ficou muito conhecida por ser frequentada por celebridades. Já pensou você assim no banco, aí do lado chega e senta do seu lado o Justin Bieber, do outro lado a Selena Gomez e o Nick Jonas? Fica difícil participar do culto, né? Você fica assim pensando, eu peço o autógrafo agora ou depois, né? Essas eram as celebridades que frequentavam aquela igreja, e o pastor ficou muito conhecido, e as suas fotos estão na internet, de um homem jovem e bonito. O nome dele é Carl Lentz. E recentemente ele foi retirado do ministério da igreja, porque a igreja está envolvida em um monte de escândalos e a vida dele descobriu-se infidelidade conjugal. E a história da igreja e a figura do Carl Lentz, semana passada virou ou estreou um documentário na Discovery+, falando do escândalo na vida desse pastor e na vida dessa igreja. Pastores que em algum momento foram seduzidos pelo sucesso, pelo dinheiro, e eu não sei o que passou no coração desse pastor, e eu espero que a vida dele seja reconstruída em arrependimento verdadeiro, mas o nome de Deus continua sendo maculado. E agora uma coisa eu tenho certeza, quando a gente vai negociando verdades que não são caras, o caminho pode ser muito perigoso. E é por isso que eu reitero e repito para você, não distorça o testemunho fiel. Não se afaste do fundamento da Escritura. Porque conforme Jesus Cristo, terminando o Sermão do Monte, ele diz, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é como aquele que construiu a casa na rocha. Os ventos virão, isso é inevitável. A grande pergunta é, a sua casa prevalecerá ou ela ruirá como grande ruína?
Terceira lição para nós nessa noite. Eu quero falar um pouquinho das implicações do testemunho fiel. Dá uma olhada comigo. Olha o versículo 11 e 12. Eu quero ler para você aqui. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus, não tem a vida. Irmãos, olha para mim. Você lembra que eu disse que este texto foi escrito em um contexto de alerta? Esse alerta é para você, é para mim. Essa carta foi escrita para alertar os irmãos quanto aos perigos daqueles que se levantam contra Cristo. Sabe uma coisa que a gente percebe na exposição, vocês têm ouvido isso dominicalmente, é que João é muito incisivo em falar das implicações dessa verdade, esses testes da fé. Ele diz, você é filho de Deus, então você vai amar a Deus, você vai amar o próximo, você vai obedecer os mandamentos de Deus. Agora João nos fala de uma implicação maior, e presta atenção nisso. Essa implicação é uma implicação eterna. Quem crê no Filho tem a vida. Quem tem o Filho, versículo 12, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, essa linguagem, de novo, ela está repetida lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, ele diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João 3,16, que nós conhecemos, ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, este não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou João 11, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá. João 14,6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, queridos, a fé que nós professamos fala de um destino eterno. E falar de um destino eterno em um mundo tão secularizado e tão centrado na figura do indivíduo causa um certo constrangimento. Há muitos que dizem, eu não posso crer em um Deus que lança no inferno. A minha grande questão é que esse Deus que lança no inferno é um Deus que é justo. É um Deus que é justo. E eu preciso me lembrar, e eu acho que a gente se esquece com tanta frequência da seriedade do evangelho que nós falamos e que você tem aprendido. Quando você vem aqui à igreja, não é para um mero exercício religioso. A gente está falando de uma batalha por sua vida e por sua alma. A gente está falando de uma verdade que tem implicações eternas. Você que diz que é cristão, que professa essa fé, você confia nas palavras de Jesus Cristo, que lá em Mateus 10 diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma com o corpo. Você confia que Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, o nosso Messias, nosso Redentor, quando lá em Mateus, no capítulo 25, ele diz, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas na sua presença e ele separará as ovelhas dos cabritos. E aí diz o versículo 41, e então o rei dirá, os que tiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O Thomas Brooks, um puritano em inglês, diz que os crentes devem se recordar que o prazer do pecado prontamente se reverterá ou converterá em amargura,
O pecado pode celebrar o prazer por um instante e parecer-nos fácil no início, mas no fim a dor produzida é maior do que o prazer que se recebe. É como a comida com veneno, tem bom sabor, mas se não for descartada será mortal. O pecado que se come na terra terá que se digerir no inferno. Sabe que eu olho para a minha vida e para a fragilidade da minha fé, e eu creio piamente nessas verdades. Eu creio no céu e no inferno, nessas verdades. Mas você sabe que, às vezes, eu me pego lembrando que eu não oro para a conversão daqueles que eu amo. Ah, mas eu confesso Jesus como Senhor e eu vivo aqui na esperança da glória. Mas eu fico me perguntando por que a minha alma não geme pela certeza de que aquele que vai, que morre, termina a sua vida sem ter se rendido ao nosso único Senhor e Salvador, verá uma aflição eterna, descrita como choro e ranger de dentes. Por que isso não me angustia na proporção que deveria me angustiar? Talvez porque a gente vai sendo secularizado demais e, embora a gente creia nessas verdades, a gente, estou salvo. E eu repito, o que eu estou dizendo aqui é no contexto de um alerta para a Igreja de Jesus. A implicação de não compreender que Jesus é suficiente Salvador porque você é incapaz de salvar a si mesmo é uma implicação que vai determinar onde você vai passar a sua eternidade. Entende que a gente não está brincando? Entende que a gente está falando de verdades que precisam estremecer a alma da gente? Entende isso? E a mensagem é direta e é simples. Quem não crê no Filho não tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem, não terá vida. Essa verdade me impacta, me abala, me impulsiona para dividir essa fé que um dia me salvou e que transformou minha vida de forma tão gloriosa. A sua. Esse é o testemunho fiel. Eu preciso mencionar para você, Dia das Mães, esse é o segundo Dia das Mães sem a minha mãe, que faleceu há pouco mais de um ano e meio, caminhando para 2 anos da morte dela. E para mim foi tão glorioso o dia que ela fala para mim que, poxa, meu filho, essa dor, você não tem ideia de o quanto ela está transformando o meu coração, e que se eu sair daqui desse hospital, eu quero ser uma pessoa melhor para ler a palavra de Deus, mas se eu não sair daqui, eu vou morar com o Senhor. Você tem ideia da alegria e do conforto que isso traz para mim? E porque essa verdade que me consola, a ausência de Cristo na vida dos outros não me faz me angustiar da proporção que deveria. Eu me lembro que depois de ter ouvido, eu saí de dentro do quarto com o coração transbordante de alegria, numa alegria paradoxal. Tá? A mulher está morrendo, o câncer está todo dia anunciando que a morte, mas a confissão de Jesus está dizendo, a morte não vai determinar para onde ela vai, a morte não acaba com a vida dela, porque quem determina o fim dela é aquele que é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra como ela morreu, viverá. Como aquilo me fez bem para minha alma, mas por que o seu contrário não me aflige?
talvez porque eu seja secularizado demais, e talvez porque eu nem sei o quanto eu levo a sério essas verdades que eu confesso. Quem tem o Filho tem a vida. Agora presta atenção e a gente vai caminhar aqui para encerrar. Cristianismo e a mensagem da verdade cristã não é fuga de um mundo mau, porque a eternidade que a gente experimenta, ela já começa aqui e agora. Porque se o diabo que vem a esse mundo quebrado, conforme o Evangelho de João, para matar, roubar, destruir, o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Meu Deus, sabe que vida abundante é essa? Essa vida abundante é a alegria da gente não viver escravo de tantas seduções e pequenezas desse mundo. Vida abundante da gente fazer escolhas que glorificam a Deus e que trazem tanta paz no coração. Vida abundante de conseguir, num Dia das Mães, sentar junto com a minha família e a gente celebrar um almoço e eu experimentar a alegria do que é ter uma vida familiar unida, coisa que eu não tinha e não tive e não cresci com isso. E de repente a redenção me traz a possibilidade de entender o que é ser pai, o que é ser marido, o que é ser amigo. Isso é vida, meu Deus, que alegria! Porque a eternidade que eu vou experimentar de um jeito que eu não sou capaz de mensurar, ela já habita a minha alma e ela já tramita na minha vida, em coisas pequenas, no assentar-me à mesa, para a gente comer uma boa refeição, no abraço entre os amigos, na vida liberta pela degradação do pecado que assola e que se manifesta nos prazeres passageiros, estúpidos, que cobram o seu preço, ou de ver o meu amigo, aquele rapaz que me chamou dizendo, Adriano, vamos para a igreja, cara, de saber que ele acabou com a vida dele, perdeu bons empregos, fez escolhas destrutivas, afastou-se do Senhor, acabou com a sua vida, com a sua saúde, por causa do domínio do álcool na sua vida. Essa é a destruição e a morte. E ao contrário disso, o que foi semeado em nós foi vida eterna, que um dia a gente gozará, e vida abundante para um mundo mau, hoje, agora. Não é fuga. Esse é o testemunho de Deus. Esse é o testemunho fiel da água, do sangue e do Espírito acerca do Filho de Deus. E que você não pode entrar aqui nessa igreja dominicalmente e sair daqui como se isso não fizesse diferença nenhuma na sua vida. Não faça isso, por favor. Porque um dia nós estaremos diante de um tribunal. E alguns ouvirão, apartai-vos de mim. Mas eu desejo do fundo do meu coração que eu e você estejamos do lado daqueles que ouvirão, vinde a mim, benditos do meu Pai. Entra no gozo eterno, porque você recebeu o Filho, você recebeu a vida. E agora você vai saber o que é vida de verdade, agora você vai saber. Esse é o testemunho. É possível que você saia daqui, assim como o meu coração e o seu coração. E aquele ceticismo, aquela dúvida vai batendo no seu coração, diz, não é bem assim. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem meio termo. Não tem meio termo. Para que você tenha essa vida, Ele precisa ser seu Senhor. Admirador de Jesus. É triste, é muito triste a gente ver tantos relatos de tantas pessoas, homens e mulheres, que um dia
professaram essa fé e hoje caminham para um caminho tão tenebroso. Qual é a solução ou qual é a proteção para que a gente não incorra no mesmo perigo? Aceite esse testemunho fiel. Não distorça esse testemunho fiel. E entenda as implicações eternas desse testemunho fiel. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.